Com recorde histórico de receita, atingindo 388 milhões só no primeiro trimestre desse ano, a Login Logística viu suas ações subirem mais de 40% em 2022. E as perspectivas da empresa são seguir em forte crescimento, com alta de juros, alta da inflação e até aumento da concorrência. Para entender e explicar melhor os planos da Login, eu trouxe aqui o Pascoal Gomes, que é o CFO e diretor de RI da empresa. A conversa contou com a participação do Thiago Raymond, que é gestor da Titan Capital e parceiro aqui do Monitor do Mercado. Eu sou Marcos Vasconcelos, CEO do Monitor, e depois da vinheta entra aqui o Thiago e o Pascoal para falar sobre as perspectivas da Login Logística Intermodal. Enquanto isso, é tempo de curtir o vídeo, de se inscrever no canal para estar sempre ligado nas novidades do Monitor do Mercado. Bom, Pascoal, mais uma vez, muito obrigado. É um prazer ter você aqui com a gente. E acho que a gente já pode começar falando do balanço recentíssimo aí da Login e que trouxe dados muito interessantes. Se você quiser dar um overview, acho que é legal para você, como diretor de RI, conseguir colocar o que você enxergou nesse balanço do primeiro trimestre como os pontos-chave para o investidor que acompanha a empresa. Muito bem. Vamos lá, eu acho que esse primeiro trimestre de 2022, ele marca uma evolução que já não é de hoje, né, que já vem alguns trimestres aí acontecendo, de resultados muito positivos para a companhia, né? A gente vem quebrando recordes atrás de recordes, né? E esse trimestre foi mais um muito importante nesse sentido. Então, se a gente olhar o nosso resultado consolidado, né? Ou seja, que junta aqui todas as nossas torres de negócio, navegação, TVV, soluções logísticas 3PL, etc., a gente fez o recorde histórico de EBITDA da navegação, né? Logo, ou seja, por dentro do resultado, e o recorde de receita líquida operacional, né? E isso veio na navegação pelo volume de containers, né? A gente faz 3 tipos de serviços aqui. A gente faz cabotagem, né? Que é esse transporte na costa brasileira. A gente faz feeder, que é a recepção da carga, né, das grandes empresas de transporte marítimo internacionais, né, ou seja, que param aqui nos grandes portos brasileiros, né, com navios imensos e descem essa carga para navios menores para que sejam distribuídos. Nós somos um desses players importantes nesse mercado, a gente chama isso de feeder, né? E o feeder foi muito bem, né, nesse trimestre. E Mercosul, né, a gente também chega até Buenos Aires e Assunção, no Paraguai. E Mercosul, então, o nosso crescimento de volume estava na casa ali de quase 90%. Né? Então, a gente conseguiu, de fato, na navegação, né, postar volumes muito interessantes em todas essas 3 linhas. Tá? Com crescimento. Desculpa só interromper para a gente não, né, manter a questão do bate-papo aqui. Pensando na área do feeder, né, na frente do feeder, a guerra na Ucrânia acabou afetando o funcionamento da empresa, a questão das empresas que trazem materiais para o Brasil? Olha, eu não posso dizer que não afetou, mas afetou pouco o nosso negócio aqui, tá? Sem dúvida nenhuma, né? Ou seja, alguns desses trades internacionais foram interrompidos por conta da guerra. E algumas cadeias logísticas de suprimentos também foram afetadas. A gente não sentiu isso, né? O Brasil, nesse sentido, ele tem como política externa, né, sempre uma posição mais neutra, né, historicamente falando. Então, não teve assim, bloqueios de fluxo de mercadoria, né, entrando ou saindo do país por conta da guerra da Ucrânia, mais relevantes aqui que afetassem o nosso mix de produtos, né, o que a gente transporta dentro dos nossos navios. Qual foi o impacto direto que a gente sofreu aqui com isso? Foi a escalada do preço do óleo, né, porque a gente aqui usa bunker como principal combustível, né, das embarcações, e diesel na ponta rodoviária, e isso escalou, né, absurdamente e vertiginosamente a partir do início da guerra.
A Login tem uma política de hedge em relação a isso, né? Ou seja, um hedge operacional. A gente tem a capacidade aqui, já por uma prática de mercado, né, de repassar esse aumento com algum delay, mas a gente sempre consegue repassar para boa base, né, boa parte da nossa base, e aí a gente consegue equilibrar as contas com isso, né? Isso aí é um ponto que o brasileiro está sentindo muito, né? O aumento dos combustíveis aumentando o preço de tudo na cadeia de consumo aqui. Tudo que a gente está sentindo no bolso, grande parte vem dos combustíveis. O tempo que isso leva para ser repassado para o cliente de vocês é de quanto, mais ou menos? Desse hedge, ele dura quanto até ele passar a ser repassado? Um mês, Marcos. A gente consegue rapidamente movimentar o preço, né? Porque isso já está acordado, isso não é uma negociação nova, isso já está nos nossos acordos comerciais. Então, em um mês a gente repassa, é muito rápido, né? E aí a exposição acaba sendo baixa nesse sentido. Mas você tem razão, né? Aproveitando até, Pascoal, acho que assim, isso é o que a gente enxerga hoje das empresas que tem um IPCA mais alto, esse cenário de inflação mais pesado, é aquelas que conseguem se sobressair, né? Aquelas que conseguem repassar o preço, né? A gente vê, por exemplo, algumas empresas como parte de varejo, que além de ter ali uma margem já estreita, não consegue repassar o preço dos aumentos. A gente vê, por exemplo, o pessoal o CEO da Hering falando, né, que não conseguia, que prefere, inclusive, ter margens menores ainda, né, só simplesmente pelo fato de não conseguir ter essa ideia de preço alto, não quer que o consumidor se confunda nesse sentido. No cenário, já pegando o que você falou, no cenário da Login Logística, como funciona esse repasse de preço? Né? A gente vê o diesel aumentando. Uma outra pergunta que eu quero fazer para você também, muito relacionado ao dólar, né? O quanto que isso vai impactar, mas agora fundamentalmente como funciona esse repasse? Vocês conseguem repassar 100% dos aumentos ali? Tem esse mês que você conversou? Como é que funciona isso? Vamos lá. Então, essa é uma prática do setor, tá? É uma prática mundial, inclusive, não é só aqui no Brasil. Assim como no Brasil, né, quando você fala do setor rodoviário, o preço do frete rodoviário está intrinsecamente ligado com a variação do preço do diesel, né? Os preços de frete marítimos também estão intimamente associados com a variação do preço do bunker. Então, tanto na subida quanto na descida, tá? Então, isso é importante deixar claro. Logicamente, o primeiro impacto que a gente sente é na compra do bunker, né? E no preço do frete que a gente paga para a ponta rodoviária. Para logo na sequência, baseado já nos acordos comerciais que a gente tem, eu diria assim, com a grande parte, né, da nossa base de clientes, repassar aquele preço de forma automática, né? Não envolve uma negociação isso já está pré-combinado, né? Sabe aquilo que combinado não sai caro, né? Logicamente, ninguém está feliz com isso, né, Tiago, Marcos? Né? A gente sente como consumidor, né? Ou seja, eu não sei mais qual é o preço da gasolina quando eu vou abastecer meu carro, né? Toda semana muda, e para cima, né? O que é pior. Então, essa é uma questão que indiretamente vai afetar todos nós. Você acabou de dar um bom exemplo, Tiago. Você falou, olha, o varejo está sofrendo com isso. O varejo é nosso cliente, né? Grandes redes varejistas, né, de consumo, de bens de consumo, de roupa, alimentação, bebidas, etc., eles estão sentindo, né? Isso tem um efeito para a gente aqui também, porque quando a indústria não consegue, né, escoar a produção ou, né, dentro do plano dela, né, conseguir as margens que ela pretendia, isso gera, né, e aí lá na ponta, né, no consumidor final, isso não sai, né, os estoques ficam sendo formados ali na ponta do varejo, em algum momento isso volta, né, como um efeito negativo, né, para toda a economia, e todo mundo sente, né? O que acontece diferente para o nosso setor é o seguinte, uma coisa que eu sempre falo para os investidores: logística, gente, sabe aquele mal que você não vive sem, né? Em qualquer cenário, até num cenário de guerra, concorda? O que muda é o mix de produto. Então, a gente viu isso muito na pandemia aqui. A Login, ela tem uma fortaleza que é um portfólio de clientes muito diversificado. Então, se você olhar os setores que a gente atende, é de A a Z, sabe?
Isso é um ponto que eu queria questionar. Quais são os setores nos quais vocês têm o maior volume financeiro em contrato? Não, a concentração é baixa, viu, Marcos? Então, a gente atende, como eu disse, né, o varejo, alimentos, bebidas, vestuário, grandes redes, por exemplo, eletrônicos, né, todo aquele polo de Manaus, lá no norte, de produção, a gente atende. A gente leva na outra mão, por exemplo, para o norte, toda essa parte de consumo, né? Lá tem poucas indústrias disso, então a gente faz esse trabalho para lá. A gente leva químicos, né? Então tem grandes empresas químicas aqui como cliente. A gente leva aço, né? Muita coisa relacionada ao setor de mining, né? E etc. Então a gente também faz equipamentos pesados, né? A gente também faz. Uma outra coisa que é interessante, né? A gente faz arroz, por exemplo, né? A gente transporta arroz. Então, veja a diversidade, né, de clientes na nossa carteira. É impressionante mesmo, porque é isso, o transporte vai precisar ser feito de qualquer jeito, né? De qualquer jeito, mas em qualquer cenário. À concentração, a gente tem algum percentual de cada área dessa, por exemplo, aço, arroz, quem é que segura mais as contas aí para vocês? A gente tem, mas não abre essa informação. O que a gente abre geralmente, Marcos, é o seguinte, olha, a gente faz uma análise de concentração, né? Então, por exemplo, na navegação, os nossos top 10 clientes, por exemplo, não representam 20% da nossa receita. Entendeu? Muito então, legal. O Pareto não funciona. Isso. Pareto funciona. E aí o que acontece? Quando um setor cai, o outro levanta, né? Aconteceu isso na pandemia. Ali na pandemia, vocês vão lembrar, logo na largada, teve um choque, né, na cadeia de suprimentos e muitos setores foram afetados assim diretamente, né? Então, por exemplo, um setor que a gente faz aqui, automobilístico, por exemplo, é um setor que está afetado agora, nesse momento, né, e que foi afetado bastante lá no início da pandemia. Caiu esse. O que subiu muito ali na pandemia? Bebida, comida, sabe, esses itens, já estava todo mundo trancado em casa, né? Vou dar um exemplo, a gente no TVV, no terminal de Vila Velha, os dois maiores, lá tem uma concentração maior, tá? Os dois maiores produtos, né, os carros-chefes lá para exportação, principalmente, são granito e café. O que aconteceu com granito e café na pandemia? Explodiu, porque o índice de construção civil ali no sul dos Estados Unidos, que é para onde vai o granito brasileiro, né, e principalmente ali da região do Espírito Santo, que é um grande produtor, todo mundo estava saindo das suas moradas, vamos dizer, nas grandes centros urbanos dos Estados Unidos e indo procurar, assim como a gente fez aqui no Brasil, né, um lugar para passar ali a pandemia, né, mais tranquilo, mais confortável. Aqui em São Paulo, quantidade de gente que se mudou para o interior, meu caro, é impressionante, 2 horas da capital, ficou mais simples, uma casa, quintal, foi muita gente construindo. Então, bombou. Se você for nos Estados Unidos, no sul da Flórida, etc., você entra em qualquer cozinha lá, você vai ver uma pedra de granito bonita, grande, sabe? Aquele balcãozão, é uma pedra que a Login, pelo terminal de Vila Velha, né, ajudou ali, né, na logística a exportar. Então, esse é um exemplo, né? Café também deu recorde de produção e recorde de consumo ali na pandemia, né? Acho que estava todo mundo mais estressado também, trabalhando de casa, precisando tomar bastante café, né? E a gente exporta muito para a Europa, para a China, então bombou isso, né, ali na pandemia. Agora a gente já vê, se você olhar o resultado do primeiro TRI do terminal, a gente já tem uma queda no volume de containers, né? Porque também o primeiro TRI de 21 foi um TRI que teve um efeito rebote ali, né, da pandemia. Tava tudo meio engargalado, aí o primeiro TRI foi fantástico, né? Tava meio preso ali o fluxo de containers, e agora a gente normalizou o volume de containers, né? E esses produtos, por exemplo, não estão mais tão demandados quanto estiveram ali, né, no auge da pandemia. E aí o que acontece? Surgem outros. Aí o que a gente fez de carga geral nesse primeiro trimestre no terminal não está no gibi, a gente cresceu 150% o volume, né? Carga geral seria o quê? Carga geral é o seguinte, olha, tudo que não é container. Se vocês forem num terminal um dia, vocês vão ver o seguinte, o container, né? Bom, primeiro é o seguinte, operação marítima, né, de terminal, portuário, etc., é um negócio super pesado, né? Eu sempre falo isso, né? Não tem glamour, é pesado, né? É heavy metal. Então você vai lá. Agora, quando você fala de um container, imagina um Lego, né? É um Lego aquilo, né? Ou seja,
em grandes proporções, né? O guindaste vai lá, tira do navio, o tamanho já é padrão, bonitinho e tal, tira, bota na pilha, bota no caminhão, aquilo ali sai do terminal e vai embora. Isso dá uma produtividade, né? XPTO. Quando você vai para carga geral, tudo que não é container, Marcos, é carga geral. Então, imagina aço longo, né? Imagina bobinas de folhas de alumínio, né? Imagina carga granel. Então, bulk. Então, cada uma dessas cargas tem um tipo diferente de amarração, um plano de desembarque, um plano de embarque, um plano de movimentação, de armazenagem, né, no pátio. Porque o container, né, você vai lá, é um bloquinho em cima do outro, né? Muito legal. Foi salt, né? Então, e a gente bombou de carga geral agora no primeiro TRI, porque o TVV está se especializando, né, em se tornar um terminal multipropósito, exatamente numa gestão de portfólio. Vocês entendem muito mais do que eu sobre gestão de portfólio, né? É importante não alocar os ovinhos ali na mesma cesta, né? Então a gente conseguiu diversificar ali a carteira e defender e crescer o resultado mesmo num cenário que um container está caindo. E está caindo para todo mundo. Vários outros terminais aí divulgaram resultados e com queda no volume de container, né? Ainda assim, o nosso resultado cresceu muito. Eu acho que isso que é interessante, né, Pascoal? É essa diversificação que você falou muito bem, né? Tanto de setores ali, todo mundo precisa de logística, né? Todo mundo precisa, e você consegue diversificar de diversas formas, vira como quase que uma carteira diversificada natural ali de receita, né? Isso também é replicado para a parte de países ou a parte geográfica ali. Vocês têm uma receita muito mais Brasil, com certeza, né? Mas ali os outros países estrangeiros já tem também algo de receita também ali no meio, que você pega também esse risco geográfico ali na Login Transporte? Excelente pergunta, Thiago. A gente também tem essa benesse desse portfólio que não está 100% concentrado, né, ao mercado brasileiro. Então, por exemplo, o feeder que eu te falei, né? Quando você fala de importação, logicamente aí a demanda do país por importações, se a economia do Brasil não vai bem, né, você tem um problema. Agora, a economia do Brasil está com problema, né? E lá fora está indo bem, a exportação vai muito bem, né? E aí sai pelo terminal, por exemplo, que a gente tem, né? Ou eventualmente você precisa fazer feeder para encher um navio grandão e tirar ele daqui. Então, isso é uma característica também positiva da Login. E essa receita, você tinha perguntado no início, Thiago, ela é em dólares, né? A receita do feeder. Assim como o Mercosul. Mercosul, né, para Buenos Aires, etc., a gente faz receita em dólares. E a cabotagem, que não cresceu tanto, né, em volume, nesse trimestre, por exemplo, foi totalmente, né, assim, compensada, né? Compensada não, porque também cresceu, mas foi muito ajudado o resultado pelo resultado de Mercosul, que bombou, né, cresceu muito, e o resultado de feeder, que tem a ver com essa diversificação geográfica, porque o fluxo, então, entre Argentina e Brasil se restabeleceu bem esse ano, né? Ele caiu muito ali na pandemia, aconteceu, não sei se vocês acompanharam, o fim dos acordos de Mercosul, né? E isso acabou para a Login, não é positivo, né? Acho que o mercado todo perdeu com isso, mas a Login tem um serviço de muita qualidade, né? Com um nível de serviço muito bom ali para o Mercosul, com frequência, com confiabilidade. Então a gente ganhou mais clientes, né? E quando a gente ganha mais clientes, a gente faz um trabalho aqui na Login, que é um trabalho de margem de contribuição, né? E, aliás, esse é o grande fator de sucesso do turnaround da Login lá atrás. É você tirar cargas menos rentáveis do navio e colocar cargas mais rentáveis, né? Sem abrir mão dessa diversificação da base de cliente. Então, não é que a gente abandona o cliente que tem menor margem de contribuição, mas a gente diminui um pouco ele e aumenta, né, um cliente que tem maior margem de contribuição. Pensando no futuro da empresa, a gente tem essas três fontes, né, de receita aí, que é cabotagem, feeder e Mercosul. Você abordou um ponto que eu queria trazer aqui. Ainda faz sentido falar em Mercosul? Ou isso é um ponto que no futuro vai se diluir ali nas margens de receita, porque os acordos não são mais tão interessantes? Olha, quando a gente fala de acordos bilaterais, né, bom, existem, bom, alguns ainda de pé, outros acabaram de cair, etc. e tal,
Assim, pode ser que um dia, Marcos, você tenha razão, não existam mais esses acordos e aí você não tem mais vamos dizer assim, um incentivo, né, dentro aqui, né, do nosso continente para fazer trades. Só que não adianta, né? Ou seja, a proximidade geográfica e a matriz de produção dos países, elas são complementares em muitas coisas. A gente nunca vai deixar de comercializar com a Argentina, com o Uruguai, com o Paraguai, etc. Né? É do lado, né? Então, tem aqui uma vantagem importante, porque a distância ela impacta bastante, né? No custo do transporte, principalmente. Então, vai sempre fazer sentido para o transporte, para login, né? Continuar investindo e melhorar os seus serviços para o Mercosul, e também, né? Ou seja, e a gente aqui tem uma política de crescimento, o Marcos e o Thiago, que é um crescimento na margem, sabe? É sempre, a gente não dá um salto, eu não vou fazer um trade agora para a Europa ou para a China, né? A gente vai sempre crescendo ali do ladinho, né? E aí, naturalmente, do ladinho, são os nossos irmãos aqui do Mercosul. Então, a gente tem uma empresa lá na Argentina, né, que a gente chama inclusive de Mercosul, e ela é responsável por fazer toda essa gestão comercial, operacional, etc., da carga dos nossos serviços que a gente faz para lá. E está indo muito bem, viu, a despeito de terem caído os acordos bilaterais. Tá? Isso é muito bom saber, mas a queda dos acordos bilaterais diminui sua margem no Mercosul? Não, a queda dos acordos bilaterais, no final do dia, ela tirou o incentivo, né? Porque o que era o acordo bilateral para a gente aqui, tá? Ele dava uma vantagem competitiva para uma empresa brasileira ou para uma empresa argentina, né? Porque é bilateral, fazer esse trade entre os dois países. Agora, qualquer um pode fazer, entendeu? Em pé de igualdade, vamos dizer assim, né? Então, não tem mais as isenções que a gente tinha ali previstas no acordo. Então, mas isso não aumentava a sua margem de receita no caso do Mercosul? Eu vou chegar lá. Desculpa. Não é que aumenta a minha margem. Na verdade, agora, eu perdi margem com isso, né? Não significa isso. Significa que agora a concorrência pode ser maior. E aí pode ser que um dia eu perca margem por isso, tá? Porque agora qualquer armador de longo curso pode chegar e botar, né, um navio em pé de igualdade com a gente. Agora, para quem está dentro, Marcos e Thiago, já você está na frente, né? Você já desenvolveu a rota, você tem frequência, você conhece, você sabe operar ali, operar cabotagem, né? Na América Latina não é fácil, né? Então, tem ali uma questão operacional que acaba sendo já uma barreira natural, né? Sem ser imposta à concorrência, tá? Excelente explicação para os investidores, viu, gente? Quem tiver de olho aqui, isso aí é um ótimo caminho. Vai lá, Tiagão, quer falar? Acho que ainda mais pelo tamanho que a Login pega ali na costa do Brasil, né? Desde Manaus até ali o sul. Eu acho que isso já é um diferencial, né, total ali do que se tem na empresa. E assim, até mesmo puxando esse assunto que você falou agora muito bem e também resgatando aquele lado da diversificação geográfica, né? A gente viu ali nesse último balanço, corrija se eu estiver errado, Pascoal, que assim, a gente tem quase que 44% da receita, né, da Login atrelado a fora do Brasil, né? Então, a gente tem também, imagino que os custos que sejam da Login seja algo em dólar também. A gente vê ali, principalmente na parte de despesas financeiras, né, algo, às vezes uma receita, às vezes teve alguns balanços, né, que deu inclusive um caixa positivo, mas pelo fato de ter esse ajuste em dólar ali, acabou, né, surtindo algum prejuízo no final das contas. Como é que funciona isso, Pascoal? A Login, ela é beneficiada com o aumento do dólar? Ela não é beneficiada com o aumento do dólar? Como é que funciona isso? Como é que o investidor pode esperar esse movimento do dólar nas ações da Login? Excelente pergunta, e essa é uma dúvida muito recorrente, viu, sobre a Login. A gente busca aqui, Thiago, fazer o que a gente chama de hedge operacional, tá? Para não ficar nem comprado nem vendido em dólares, tá? Então, como é que funciona isso? Nossas receitas em dólares são essas que eu comentei, Feeder e Mercosul,
tá? E aí os principais custos em dólares são o bunker, né, que é totalmente atrelado ao dólar, algumas despesas portuárias nesses portos, né, de Mercosul, onde a gente para, e leasing de containers, né? Então a gente faz aqui leasing da frota de containers e isso também é dolarizado. Essas são as três grandes, tá? O resto é peanuts, é pequenininho. O balanço entre receitas e despesas, ele é saldo positivo em dólares, tá? E ele tem que ser. Por que ele é saldo positivo em dólares? Porque eu tenho uma dívida em dólares, né? Um pedaço da minha dívida aqui, né? A gente, a Login, tem uma dívida com o BNDES, né? Que a gente lá atrás foi investir em embarcações, né? Em construção civil brasileira e tal, e a gente tomou esse dinheiro com o BNDES e parte dela é em dólares. Exatamente para fazer esse hedge quase que operacional, né, quase que perfeito, com saldo entre receitas e custos e despesas em dólares. Tá? Então, a gente está sempre bastante equilibrado, sendo que isso está sobrando um pouquinho de dólar. Tá? Então, acontece que quando o real deprecia, a gente acaba ganhando mais com isso, tá? Por efeito de variação cambial. Mas é pouca coisa, não é uma coisa assim astronômica no nosso resultado. E a gente sempre fica tentando equilibrar essa continha, tá? Só que o que acontece? Esse saldo de dívida em dólar, ele é marcado pela PETAX de fechamento do trimestre, né? Então, eu tenho um saldão lá ainda de dívida em dólar, que eu vou pagar ainda em mais 10, 11 anos pela frente, e todo trimestre tem que marcar ela com a PETAX de fechamento daquele trimestre. Essa variação entre os trimestres traz um resultado, né, financeiro, ou despesa, ou receita, né, dependendo da variação do câmbio, para o meu resultado financeiro, que é totalmente contábil. Né? 2% de caixa, é muito pouquinho. É porque o caixa é o caixa do ano. Né? Então, você pegar 10 anos para você pagar aquela dívida, né? Você vai falar, pô, é 10% então de todo aquele resultado que de fato virou caixa dentro daquele ano. Se fosse uma conta direta, né? Não é porque a curva de amortização é uma curva, né, crescente. Então é menos do que 10% essa variação de fato, né, efetiva no nosso caixa, que está coberta pelo nosso saldo entre receitas e custos. Né? Então não tem exposição no final do dia. Aí o que a gente fez para melhorar a previsibilidade desse resultado, né? Para ficar oscilando, porque o Brasil, o câmbio é aquilo, né? O câmbio foi feito para humilhar os economistas, né? Eu sou economista, falo isso com propriedade, né? Então, você nunca sabe para onde vai, né? Se vai subir, se vai cair e tal. E varia muito, né? Oscilação muito forte. A gente tem acompanhado muito isso nos últimos anos aqui no Brasil. Continua sendo assim. E essa oscilação, então, sobre o saldo da dívida, fazia que, às vezes, a gente tinha um resultado operacional fantástico, aí ia lá, esse resultado, essa despesa financeira virtual, né, contábil, e levava todo o nosso resultado, a gente acabava postando um lucro líquido negativo, né, e que não tinha nada de negativo, porque é uma dívida que eu vou pagar em 12 anos, que então ela ainda vai variar muito, né, até eu pagar, e mais, no curto prazo, que é onde interessa no fluxo de caixa, eu estou coberto. Né? O que a gente fez para atenuar esse impacto? A gente fez um hedge account, um negócio super, né, bacana, né, tem uma certa complexidade, mas a gente usou exatamente esse fluxo de receitas e custos previstos para os próximos 5 anos. Você tem uma metodologia, né, baseada nos CPCs, etc. Traz isso, então, contra essa obrigação, né, da dívida em dólares. E aí a gente consegue amortecer boa parte dessa variação cambial. Ao invés da gente mandar ela para o nosso resultado financeiro, a gente está mandando agora para o PL, né, e vai reciclar ela à medida que ela for se efetivando, né, no futuro. Então é muito mais interessante para o investidor, porque não fica aquela oscilação gigante, né, no nosso resultado. Então isso está sendo muito assim, bem recebido pelo nosso público de investidores também, viu? Muito interessante, muito interessante. Eu tinha um ponto que eu queria trazer em relação aos planos, né, futuros, que é o PL 4.199, o BR do Mar, que foi sancionado no começo desse ano. Eu queria saber quais impactos vocês esperam para a Login com a entrada desse PL, que a ideia é facilitar ou favorecer a cabotagem do país, né? Vamos lá. A BR do Mar, ela é fantástica para o setor, né? A gente sempre crítico, né? Acho que ela poderia ser ainda melhor, né? Logicamente tem sempre um debate
político, né, com muitos interesses por trás, grande, né, num processo inteiro de aprovação de uma lei, mas ele é um marco, né, importante na história desse nosso setor e vai mudar o jogo daqui para frente, tá? O que ela mexeu? Principal mexida da BR do Mar, né? Ela vai autorizar num calendário, né, uma empresa brasileira de navegação possa operar aqui no Brasil sem lastro. O que é o lastro? Tá? Hoje, para você operar a cabotagem no Brasil e ter um navio bandeira estrangeira, você precisa de 2 navios bandeira brasileira. Tá? O que é um navio bandeira brasileira? Ou é um navio que a gente construiu aqui no Brasil, ou um navio que a gente importou, né, e nacionalizou, pagou todos os impostos aqui no país. Tá? A diferença entre um bandeira brasileira e uma bandeira estrangeira está no custo, principalmente. Tá? E esse custo ele pode variar 50%. Veja como é que isso é material, né, no retorno sobre o seu investimento, sobre o seu ativo. Né? E hoje, então, para operar a cabotagem, tem essa regra, eu tinha essa regra, né, até antes da BR do Mar. A BR do Mar veio e fez o seguinte: olha, uma EBN que se instale hoje no Brasil, tá, em 2022, ela já pode ter um navio bandeira estrangeira sem lastro. Em 2023, ela pode ter mais um, em 24 mais um, em 25 mais um, e a partir de 26 está liberada, ela pode ter quantos ela quiser. Tá? Então, essa é a principal mexida da BR do Mar. Tá? Tem outras coisas, ela autorizou, por exemplo, um afretamento, né, de uma subsidiária integral de uma empresa brasileira de navegação, um afretamento, né, a tempo. Houve, né, uma coisa que é super relevante para a Login, a prorrogação da não incidência do AFREM. Né, o AFREM, eu já explico para vocês como é que ele funciona, e ela também autorizou, né, ou revalidou, prorrogou o reporto, que é super importante para o setor, porque sempre que você não acha, né, algum tipo de equipamento, né, e aí esses portos e terminais precisam investir em equipamentos pesados, como a gente está fazendo agora no TVV, você não tem um similar nacional, você tem isenção dos impostos, né, de vários impostos, e isso é um diferencial competitivo para o setor. Então tem muita benesse, né, a BR do Mar, e essa questão do lastro, eu vou explicar para vocês como é que isso vai afetar a Login e o mercado. Tá? Hoje, então, se eu quiser, por exemplo, colocar mais um navio para operar na cabotagem, agora, hoje, eu posso comprar um lá fora e trazer para cá. Tá? Porque a indústria brasileira de construção naval, infelizmente, não existe. Né? A gente está aqui melhorando na indústria de reparo, mas a de construção ela ainda existe. E a gente, então, tem essa benesse de chegar e comprar. Mas qualquer um pode fazer. Né? Qualquer empresa, se vocês quiserem hoje abrir uma EBN, você, Marcos e Thiago, vocês podem operar com um navio, traz um navio lá de fora, bota para rodar na cabotagem aqui do Brasil. Tá? O que significa para Login? Né? E aí, por muito tempo, o mercado achou, poxa, isso vai aumentar muito a competição no setor e vai ser ruim para Login. Nada, vai ser bom. Por quê? Porque a gente já está operando aqui. Quem vai sair na frente, quem vai ser primeiro a usar a BR do Mar, somos nós, que já operamos aqui. Né? Então, quem vai trazer o primeiro navio para operar sobre a bandeira da BR do Mar, provavelmente é uma empresa de cabotagem do Brasil, que já está aqui. Não é alguém que vai se instalar, porque primeiro, com uma andorinha só, você não vai fazer verão. Né? A gente tem 7 navios, e logística, ela depende de frequência. Né? As rotas têm que estar estabelecidas, você tem que ter nível de serviço. Com um navio, você não faz muita diferença no mercado. Mas para quem já está dentro, um navio a mais é super estratégico. Porque você desenvolve uma rota a mais, desafoga uma rota que está afogada, você eventualmente substitui um navio maior por um menor, com o mesmo custo, porque os navios estão ficando tecnologicamente melhores, né? Então, um navio de maior capacidade hoje custa, para rodar, a mesma coisa que custa um menor. Você ganha espaço, né? Você amplia a capacidade, você aumenta o custo. Olha que maravilha para quem está dentro. Então, a Login, ela vai se beneficiar disso, assim como as outras empresas que operam cabotagem no Brasil. Tá? Isso é muito bacana. Todo mundo me pergunta, Pascoal, mas daqui a 4 anos, 5 anos, que qualquer IBN pode trazer qualquer quantidade de navios para operar, vai aumentar a concorrência no mercado? Vai, claro que vai. Né? Só que vamos fazer uma conta aqui. Hoje, cabotagem é 6%, cabotagem de container, tá? É 6% da matriz de transporte brasileira. Cabotagem total é 11%.
o rodoviário é 60, tá? E são dados de 2020. Então, o principal concorrente da cabotagem não é a cabotagem, é o rodoviário. As nossas cargas estão, nesse momento agora, muito mais transitando pela rodovia do que pelo mar, né? Então, cada 10% que esse mercado cresce, é muito pouco na matriz de transporte. É 0,6, né, na matriz de transporte. Se eu crescer 10% por ano, daqui a 5 anos, esse mercado é 60% maior. Concordam? Cabe mais gente? Claro que cabe. Né? Então, a concorrência, ela é importante para a gente desenvolver a cabotagem no país, né? A gente não tem medo de concorrência aqui. O que a gente quer é que o setor cresça, que a gente consiga expandir, né, a cabotagem na matriz de transporte, porque todo mundo que está dentro vai ganhar, o cliente na ponta final vai ganhar, porque, né, a tendência é que o custo do frete, com esse aumento de competição, fique mais competitivo, e as empresas que estão dentro são as primeiras a serem beneficiadas, né, porque vão sair na frente, conseguindo ampliar suas frotas de maneira mais rápida, com investimento mais baixo. Então, para a Login é muito positivo, a gente está muito animado com a BR do Mar, está doido para sair toda a regulamentação, ainda está regulamentando, né? E só para dar um exemplo aqui, a gente já tem um navio a postos para vir para a cabotagem do Brasil, se a gente quiser. Ele está fazendo um trade internacional, nosso 7º navio, o Login Discovery, ele está hoje numa rota internacional, a gente está surfando aí esses fretes fantásticos, né, que estão no mercado internacional marítimo, e no momento adequado, a gente pode decidir, já sobre a égide da BR do Mar, trazer ele para a cabotagem do Brasil, mesmo ele sendo um navio bandeira estrangeira, mesmo a gente não tendo lastro em navio bandeira brasileira para trazê-lo, né, sobre a regra nova. Então, isso é muito legal. Nossa, muito, muito legal. Então, vocês não têm medo de concorrência no Brasil, vocês não têm medo do fim do Mercosul, vocês não têm medo do dólar variando, do IPCA variando. Do que vocês têm medo, meu cara? Vamos lá, do que a gente tem medo, né? Deixa eu refrasear isso que você está dizendo, Marcos, porque todas essas coisas, elas são boas ou ruins, né? Elas afetam, nem que seja indiretamente, todo mundo, inclusive a Login, tá? Como a gente falou no início. Então, inflação é péssimo, né? Para o Brasil, é péssimo, né? Para todos os negócios que estão aqui no Brasil. Você vê a quantidade de negócio que está postando resultados, né, muito fortes nesse trimestre, tenha certeza que parte desse resultado ele é inflação, tá? E ele está descontado nos valuations, porque, bom, aí se você subiu a inflação, você piorou, né? Subiu a taxa de juros juntos, piorou o valuation de todo mundo. Então, tem essa questão, né, do sistêmico. O sistêmico, quando a gente olha para o econômico, é muito desafiador para qualquer empresa inserida no Brasil, tá? E para a gente não é diferente. Você está num ambiente de juros altos, inflação galopante, né? Sem rumo em algumas políticas importantes, com uma guerra lá fora e uma indefinição grande sobre o futuro de tudo. Então, assim, uma pandemia fortíssima na China, por exemplo, né, com lockdown na China, que afeta aqui o mercado de navegação, e a gente aqui sofrendo tudo isso. Então, é positivo isso? Não, é muito ruim, podia ser muito melhor. Tá? O que eu estou te contando é que a Login é resiliente a essas coisas, né? A gente aqui a gente aprendeu, a Login quase quebrou, né, Marcos e Thiago? A Login teve na lona, não faz muito tempo, bota aí 5, 6 anos para trás, tecnicamente estava na lona, né? Então a Login teve que se reinventar. E você sabe quando você quase morre, né? Você sai mais forte, né? Se você conseguir sair, você sai mais forte, né? E a Login teve essa habilidade no seu turnaround de sair mais forte, né? De sair mais enxuta, com foco em excelência operacional, em ter custos, né, bastante na mão, em ter essa política de melhorar a margem de contribuição da carga, né, uma espécie de um yield management muito forte que aconteceu aqui. Logicamente, né, teve uma reestruturação grande, mudou muita coisa, e agora o setor, de um modo geral, como eu estou contando para vocês, e aí com todo esse problema, a gente foi desenvolvendo essas defesas. Poxa, então como é que é o câmbio para a gente? Vamos se defender. Então, como é que é o bunker para a gente? Vamos se defender. Então, como é que é a questão do dólar para a gente? Vamos se defender. E a gente foi se defendendo e hoje, então, está muito bem posicionado, mesmo num cenário ruim como esse, né?
para estar com resultados muito bons, muito fortes, né? Logicamente, eu, como qualquer brasileiro, eu quero que as coisas melhorem, né? Até para a nossa vida melhorar, a vida do povo melhorar. Mas a Login, a despeito desses mares turbulentos, está navegando muito bem, porque teve que aprender, né, a fazer isso para sobreviver. Eu acho que isso é muito claro, esse poder de turnaround aí, de virada da Login, muito como a gente vê para quem está com as ações, com a Login N3 ali na carteira, é uma delícia, né? Com mais de 20% ele subindo desde quando a gente está falando aqui agora. Então, a gente vê alguns fundos de investimento também indo super bem por ter as ações da Login na carteira, e um desses destaques é o Alaska, né? A gente vê o Alaska como um dos principais, inclusive, sócios aí da Login, né? E é muito interessante, né? A partir do momento que a gente vê pessoas extremamente sofisticadas, extremamente marcantes no mercado, procurando uma empresa como a Login para fazer esse turnaround, então foi algo, e ao apostar nesse turnaround, e deu certo, né? Então que a gente chegou nesse trimestre agora, né? Tendo recorde de receita, recorde de resultado, e também, né, apostou ali, para quem apostou, foi muito bem. Como é que Pascoal, essa relação que você tem com os fundos de investimento, principalmente com o Alaska? Como é que chegou até essa conversa? Como é que está a relação? Como é ter o Alaska, por exemplo, como um dos principais acionistas da empresa? Tiago, eu acho que ter o Alaska como acionista em qualquer empresa é ótimo, né? O Alaska é um fundo super sério, de gente muito competente, né? E a história deles com a Login é uma história de como você disse, né? Eles acreditaram no case. Lá, quando a Login estava na lona, né? Como eu disse, eles apostaram nesse turnaround, né? E a coisa deu certo. E você sabe de uma coisa? É uma relação de confiança. Eles não têm, assim, não têm ingerência, né? Eles delegaram aqui para o management da companhia tocar os negócios, desde lá do turnaround, tá? Então, uma relação de confiança muito grande. Eu converso, né, de vez em quando com eles e com todos os nossos investidores, né, para reportar um pouco o que está acontecendo aqui na Login, a gente falar das coisas, e não é diferente, né? Nunca foi diferente, assim. Sempre apoiou, né? Acreditaram no case, eram um investidor super relevante, né? Mas, sabe, nunca foram aqueles investidores com perfil de controlador, aquele controlador que quer estar no dia a dia da empresa, que quer estar. Eles, de fato, apostaram aqui no time de gestão da companhia, né? E numa relação de confiança, né? Porque estavam lá investindo, né? Colocando dinheiro, apostando e tal. E foram muito felizes, né? Ou seja, a ação da Login, há muito tempo, né, que ela está nesse trend positivo. Ela é uma das ações que mais valorizou nos últimos tempos, né? Se você olhar da pandemia, no setor não teve nenhuma ação que valorizou mais que a nossa, tá? Logicamente, tem um marco muito relevante no meio disso tudo, que foi a OPA da MSC, né, para a aquisição do controle da companhia. Isso, por si só, já deu um efeito muito positivo, né? Agora, a relação, só para fechar esse tema, né, da relação com os investidores, a Login ela tem uma forma muito bacana de fazer as coisas, que assim, é uma forma muito simples e transparente. Sabe, se você olhar uma apresentação do Login, um call de mercado, não tem pirotecnia, não tem nada, não tem promessas. A gente tem uma política assim, ó, vamos fazer, né, aí o resultado vai vir, e quando vier as pessoas né, vão ficar vendendo aqui um futuro que pode ser maravilhoso, porque a gente não sabe, né? A verdade é que estamos num mar de incertezas, né? E a gente vai fazendo o nosso trabalho e com isso vai conquistando cada vez mais investidores que, quando entendem o nosso caso, e aí tem uma coisa importante nisso, Thiago, que é o seguinte: você, como um gestor de fundos, você vai confirmar isso que eu vou te falar. Quando você entende uma empresa de varejo de algum mercado, você entende 10, não é verdade? Porque tem mais 10 ali, no mínimo, na bolsa ali operando, né? Quando você entende uma empresa de construção civil, você entende mais 10. E por aí vai, né? Então, o tempo que você aloca como gestor para entender um case, ele é relevante para a tua tomada de decisão aí no fundo, né? E isso concorre, porque o seu tempo é finito, né? Quando alguém vai entender a Login, é só Login. Quem é que faz cabotagem
né, que tem terminal, que tem ponta rodoviária, que tem ação, né, tradeada no mercado. Não tem, é só a gente. Então, exige do investidor um tempo, uma dedicação específica para entender o case, para entender como é que funciona o setor, para entender os riscos, para entender, né? E a gente tem muito material bacana no nosso site RI, tem modelo, tem apresentação, tem todos os códigos de resultados, tradução em inglês, português, para facilitar a vida do investidor. Mas a verdade é que o investidor precisa alocar esse tempo para poder entender o case e ganhar confiança, né, na Login. O setor e os investidores estão super satisfeitos, né, com o trabalho que a gente vem fazendo aqui, porque o resultado está vindo, né? O resultado na ponta está vindo. E às vezes vem um resultado econômico, financeiro, né, e não necessariamente isso se reflete, num primeiro momento, ali na variação do preço da ação, por coisas de mercado que vocês conhecem muito mais do que eu, né? E a gente pegou as duas coisas boas, né? A gente pegou um momento muito bom de resultados, né, da Login, setor resiliente e uma retomada, né? Um início aí de uma retomada dessa queda muito grande que a gente teve na Bolsa a partir ali da pandemia, e a gente está muito acima da média, né? Se comparar a nossa variação, muito acima da média. É isso. Olha, eu acho que não tem encerramento melhor para essa conversa do que essa sua última fala. E conseguiu aí juntar todos os pontos que o investidor está enxergando e o que vocês aí dentro estão enxergando com perspectiva de futuro. Pascoal, só tenho a agradecer pela sua presença, pelo seu tempo dedicado aqui para conversar com os investidores, conversar com a turma do Monitor do Mercado. E, Thiago, muito obrigado também pela sua participação aqui, sempre abrilhantando e acrescentando informação para o investidor que está procurando boas opções no mercado financeiro. Maravilha, eu que agradeço o convite, espero estar muito mais aqui. E, Pascoal, muito obrigado pelo seu tempo, de verdade, foi uma aula, foi uma lição aqui para todos nós, e sensacional, foi sensacional mesmo. Muito obrigado, viu? Olha, eu gostaria muito de agradecer o convite, viu, Marcos e ao Monitor. Obrigado à audiência do Monitor também, né? Que vocês sigam acompanhando aí as notícias, né? A gente tem que se manter informado, acho que a informação é chave, né? Para a gente alocar, tomar boas decisões de investimento. E é sempre um prazer a Login estar aqui falando com vocês. Thiago, poxa, eu adorei as perguntas que você fez, né? Você vê que é de quem entende, quem está acompanhando. Obrigado também, prazer em conhecê-los. Contem muito com a gente está à disposição, viu? Qualquer contato, qualquer dúvida, podem mandar aqui um alô para o nosso RI, a gente vai responder prontamente, tirar dúvida, ajudar no que for preciso, tá bom? Vou botar o contato da RI na notícia, hein? Ah, legal, seria ótimo. Fechado. Abraço, gente, obrigado. Um grande abraço, um ótimo dia para vocês.